Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Amém? Para ouvirmos a maravilhosa e poderosa palavra de Deus. A palavra que nos liberta, que nos cura, que nos lava, que nos limpa, que faz com que nós dê frutos. Amém? Glória a Deus. E hoje, nós dando continuidade, evitando a armadilha da ofensa. Amém, queridos? Isso é poderoso, querido. Todos nós precisamos ter um livro desse. Porque todos os dias, querido, nós somos tentados a cair na armadilha da ofensa. E quando, querido, nós estamos familiarizados com a palavra de Deus, o que a palavra diz, o que nós precisamos fazer, nós não vamos cair facilmente na armadilha da ofensa. Amém? Aleluia. Então, esse, querido, é um tema, que às vezes a gente não ouve tanto glória a Deus, as pessoas não pulam tanto, como ouvir sobre fé, sobre prosperidade, mas é um assunto de suma importância nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, evite a armadilha da ofensa. Eu queria que projetasse aqui Lucas 17, é o nosso texto base, Lucas 17, 1. Aleluia. Glória a Deus. Disse Jesus aos seus discípulos: é inevitável que venha escândalos, mas ai do homem que pelo qual eles vierem. Então está dizendo aqui que é inevitável, vir escândalo. É inevitável, queridos, nós nos ofendermos. Sabe a probabilidade de eu e você nos ofender? 100%. Porque todos os dias, querido, nós convivemos com pessoas, Todos os dias, querido, nós estamos expostos a pessoas. E é inevitável que os escândalos, que as ofensas cheguem até nós. Aí aqui a palavra, ofensa, no grego é escandalon. Ela é a palavra usada para descrever isca, A isca, ela é colocada em uma armadilha e quando aquele animal, aquele peixe, ele pega a isca, o gatilho é ativado e a armadilha cai e ele é preso pela armadilha. Então, se é um rato, a gente não coloca só lá a ratoeira, porque não vai, chamar a atenção daquele rato. Mas a gente faz o quê? A gente coloca um pedacinho de queijo. Então, aquele rato, ele vai comer aquela isca e ele cai naquela armadilha. Da mesma forma é o peixe. Você não chega lá no rio, joga só o anzol sem nada e gritando, chamando os peixes. Eles não vão vir. Mas se você colocar uma isca, você joga lá e, de repente, o peixe cai na armadilha, ele cai na isca. Da mesma forma, querido, é Satanás. Ele lança uma isca, e as pessoas, infelizmente, pegam essa isca de Satanás e caem na armadilha. E muitas vezes, querido, essas iscas, elas não estão assim expostas, Elas são sutis, Às vezes a gente nem está percebendo, a gente nem está vendo aquela armadilha, porque ela é muito escondidinha, Então, querido, quando a isca é lançada, nós precisamos ficar atentos, porque às vezes ela vem muito sutil e nós nem estamos prestando atenção, que nós caímos naquela isca e que existe uma ofensa no nosso coração. Então, precisamos, querido, quando a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós precisamos sempre estar examinando a nossa vida. Nós precisamos sempre estar vendo se o nosso coração está bem, se tudo vai bem com a nossa vida. Porque, querido, quando a ofensa ela vai bater na minha porta e na sua porta, mas como fala aqui no livro, se uma pessoa chegar batendo na minha porta, eu não sou obrigada a abrir a porta, eu vou abrir para quem eu quiser. Se, por exemplo, eu estou sozinha em casa, chega um homem lá em casa, eu não vou abrir a porta, eu pergunto, quem é?
Aí, Chicão, tá, não, depois eu volto. Eu não vou abrir aquela porta. Por quê? Porque eu não sou obrigada, eu só abro se eu quiser. Então, querida, as ofensas, ela vai bater na nossa porta. Ela vai vir até mim e até a você. Mas é uma decisão minha e sua de abrirmos a porta do nosso coração para a ofensa entrar. Nós podemos dizer não para a isca de Satanás, nós podemos dizer não para as ofensas. Aleluia, nós temos esse poder, querido, de abrir a porta ou não para o escândalo, para a ofensa, queridos. Esse poder está na minha vida e na sua vida. Amém? Então, nós precisamos ser cuidadosos, querido, porque, queridos, uma pessoa ofendida, né? Ela fica sensível, ela levanta muros, ela levanta, né, castelos para ficar ali escondida. Por quê? Porque ela foi ferida, ela foi magoada, então tudo que toca nela dói, ela fica uma pessoa cismada, ela quer se proteger, ela se sente, né, ofendida, ela acha que tudo que acontece está sendo para ela, as pessoas estão dizendo para ela. Por quê? Porque ali ela caiu na isca de Satanás. Existe, né, uma ofensa no seu coração. E ela se protege para quê? Para que ninguém a magoe, ninguém a machuque. E ali ela cria muro, ela cria barreiras, onde muitas vezes nem a palavra de Deus, querida, ela está penetrando. Por quê? Porque o seu coração está cheio de pedras, está cheio de espinhos. Mas, né, a palavra diz que a palavra ela é poderosa para destruir sofisma e fortalezas que se levante contra o conhecimento de Cristo. Então, queridos, nós precisamos estar familiarizados com a palavra de Deus. Nós precisamos saber, querido, o que é de Deus, o que não é. A ofensa, querido, não vem de Deus, a ofensa vem de Satanás. Então, nós precisamos sempre estar atentos, querido. Nós nascemos de novo, nós temos o amor de Deus habitando no nosso coração, nós fomos tirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Então, querido, nós fazemos parte de um reino, não do reino das trevas, não do império das trevas, mas muitas vezes os crentes, né, nascido de novo, mas está lá, caindo na isca de Satanás, está lá todo, né, cheio de mimimi, cheio de lundu, né, cria muros, barreiras, ninguém me ama, ninguém me quer, pastor não me dá oportunidade, pastor só puxa a minha orelha, todo mundo erra, mas pastor parece que só me vê. Tudo fere, tudo dói, tudo machuca. Por quê? Porque aquela pessoa está machucada, aquela pessoa está ferida. E ela, querido, muitas vezes ela é impedida de cumprir o seu propósito, né, o seu chamado. Por quê? Porque ela se esconde. Porque ela não se expõe à palavra de Deus. E aí, querida, a armadilha da ofensa, ela nos paralisa. Ela paralisa o nosso propósito, o nosso chamado. E tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, nós não vamos cumprir na totalidade se nós cairmos na armadilha da ofensa. Então, precisamos tomar cuidado, querido. Não abra a porta do seu coração para a armadilha da ofensa. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Lá em Mateus, eu queria que você abrisse na Mateus 5, 38. Mateus 5, 38. Aqui a Jesus, né? Ele está ensinando os seus discípulos sobre fé. A João, né? A Pedro, a Mateus. E ele diz aqui: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Aí no 43 ele diz: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amarás os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Queridos, antigamente na lei, né, nós podemos ver que Jesus diz aqui que antes era olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, e dependendo da ofensa, querido, era morte por morte. Então, querido, eles podiam revidar, eles podiam odiar,
né? Mas Jesus diz: ei, aí era a lei de Moisés, porque eles não eram nascidos de novo, eles não tinham o Espírito Santo habitando dentro dele, o amor de Deus ainda não tinha sido derramado no coração deles. Então Deus não podia cobrar algo que eles não podiam cumprir. Mas Jesus diz: agora é um novo mandamento, agora é um novo estilo de vida. Vocês não vão andar mais assim odiando, agora vocês vão amar os seus inimigos e orar por aquele que vos persegue. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E nós vemos lá no versículo que eu pulei, no Lucas 17, quando chega na parte mais baixa, né? Diz que quando as ofensas chegar até nós, nós precisamos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Né? Aí eles até perguntam, né? Jesus diz que se uma pessoa pecar contra mim 7 vezes e for, né, até mim, eu preciso perdoar. E sabe por quê, querido? Porque o amor de Deus já foi derramado no nosso coração. Já existe uma capacidade dentro de mim e de você, que nós podemos amar o próximo. Nós podemos orar por aquele que nos persegue. Jesus, querido, é o nosso maior exemplo. Jesus, ele foi perseguido. Jesus, ele pagou um alto preço na cruz. Foi fácil? Não, queridos. Ele sentiu dor, ele sentiu sofrimento, ele sentiu vergonha, porque ali, né, as vestes deles foi rasgado. Ele, né, foi colocado nele uma coroa de espinho. Jesus, ele levou os nossos pecados, ele levou as nossas doenças, a nossa miséria. E ali, querido, cravo nas mãos de Jesus, nos pés. Né? Quando Jesus está ali com sede, ele pede água, eles enfiam uma bucha, que ali era o papel higiênico daquela época, e enfia no vinagre e coloca, né, sobre a boca de Jesus. E quando Jesus está ali naquela cruz, querido, Jesus diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que está fazendo. Aí você pode dizer: ah, irmã Eliana, mas aí é Jesus, o Filho de Deus. Nós podemos olhar para a vida de... Agora fugiu. Aquele diácono Estevão, né? Estevão, um diácono, um homem comum como eu e você, né? Amava servir no departamento, né? E disse que ele amava pregar a palavra de Deus, e porque ele estava pregando a palavra de Deus, houve perseguição sobre a vida dele, né? Aqueles homens que estavam lá, aqueles homens da lei ouvindo a palavra, que ele estava com tanto ódio de Timóteo que eles rangiam os dentes. E ele não estava fazendo nada demais, Estevão. Ele não estava fazendo nada demais, que apenas ele estava pregando a palavra de Deus. E diz que aqueles homens, começaram a apedrejar Estevão, né? Pegaram o Estevão, levaram para fora da cidade, jogaram no buraco e continuaram apedrejando ele. E diz que ele se coloca de joelho, ele olha para os céus e vê Jesus em pé à direita de Deus. Essa é a única passagem que nós vemos Jesus em pé à direita de Deus, olhando para a vida de um servo, de uma pessoa que estava sendo ofendida, de uma pessoa, querido, que estava sendo morta por pregar o evangelho. E Estevão diz: Pai, não impute sobre ele esse pecado, não coloque na conta deles. E por que, querido, Jesus estava de pé esperando por ele? Porque ele não deixou a ofensa, a raiva, a amargura entrar no seu coração, mas ele decidiu perdoar aquele povo, aquelas pessoas que estavam fazendo mal. Ele podia ter se ofendido? Podia, mas ele não se ofendeu. Ele não deixou essa ofensa entrar no coração dele, simplesmente ele fez o quê? Ele perdoou aquelas pessoas. Queridos, quando nós estamos passando por momentos difíceis, né, muitas vezes, queridos, são coisas pequenininhas que a gente perdoa de boa, mas existem coisas, existem ofensas que elas são doloridas, elas são fortes, mas mesmo assim, querido, nós precisamos perdoar, porque já existe uma capacidade sobrenatural dentro de mim e de você. Existe uma pessoa maravilhosa, querido, dentro de você, o Espírito Santo, que ele lhe dá força, ele lhe dá sabedoria, ele lhe dá capacidade para você amar, para você perdoar. Não importa, querido, qual seja a ofensa, não importa o que fizeram com você, Deus diz que nós precisamos perdoar para que nós também possamos ser perdoados. Não tem como, querido, não tem como nós estar bem diante de Deus, não tem como nós estar num relacionamento
poderoso com Deus se nós não estamos andando em amor. Se nós não estamos bem com o nosso irmão, não tem como nós estar 100% com Deus, queridos. Às vezes, queridos, as pessoas, elas caem na isca, né? Elas pegam a isca, elas caem na armadilha, né? E elas começam a ficar vagarosas, elas começam a ficar cansadas, sobrecarregadas, e ela diz, eu vou lá em Petrolina, eu vou por gotas proféticas, porque o que eu estou precisando é de uma unção poderosa para me levantar, para me animar. Eu preciso é que o pastor Marcos ore por mim, porque ele tem uma unção poderosa. Eu preciso é dizimar e ofertar. Não, querido, você precisa abrir o seu coração e liberar perdão. Porque você pode ir para quantas gotas proféticas você for, você pode receber imposição de mãos, mas se a mágoa, a ofensa, querido, tiver no seu coração, querido, você está travando a sua fé. Você está andando em desobediência à palavra de Deus, queridos. Porque Deus diz, ame os seus inimigos e ore por aquele que vos persegue. Aleluia, aleluia. É muito fácil, querida, a gente amar quem nos ama, né? Quem está sempre passando a mão ali na gente, nos alisando, mas a gente também tem que amar aquele que pisa no nosso calo, aquele que pisa no nosso pé. Aleluia, glória a Deus. E Jesus, ele é o nosso maior exemplo, queridos. Então, queridos, né, Satanás, ele, né, coloca um campo minado diante das pessoas. Né, para quê? Para que nós venhamos ali estar tropeçando, estar caindo, queridos. O que ele quer? Nos aprisionar, queridos. Né, nos destruir os filhos de Deus. Mas Deus tem um caminho de paz para mim e para você. Aleluia. Nós só precisamos, querido, andar em obediência. Nós só precisamos andar alinhados à palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Queridos, quem era eu e quem era você antes de ter um encontro com Jesus? Nós não valíamos, nem disse para chamar uma cibalena. Nós éramos podres por dentro, querido. Nós estávamos mortos espiritualmente. Muitas vezes nós, né, não acreditávamos em Deus, não acreditávamos na palavra. Mas uma vez, querido, nós dissemos sim para o Senhor, nós dissemos sim para Jesus e nós fomos perdoados de uma dívida impagável, querido. Era algo que nós não poderíamos pagar. Nós estávamos condenados ao inferno, querido. Mas Deus, ele decidiu nos amar. Deus, ele decidiu nos perdoar, querido, e pagar uma dívida que nós não podíamos pagar. Mas ele pagou a nossa dívida. Ele nos deu a salvação, ele nos deu vida eterna. Aleluia. Nele, querido, nós somos guardados, nós somos protegidos, nós somos abençoados. No Senhor nós temos todas as habilidades que nós precisamos, queridos. Então, queridos, muitas vezes quando a gente erra, né, a gente não diz, Senhor, venha com teu juízo sobre a minha vida, cumpra com teu juízo sobre a minha vida. O que é que a gente, quando a gente vai nos pés do Senhor, a gente diz, Senhor, me perdoa. E porque muitas vezes, querido, quando alguém pisa no nosso calo, alguém nos fere, a gente diz, vem, Senhor, com o teu juízo. Não, queridos, a gente precisa pedir perdão. A gente precisa perdoar. A gente precisa perdoar, queridos, porque o perdão do Senhor é maior do que o juízo. Deus, ele quer alcançar pessoas através do meu amor e do seu amor, querido. Todo ato de bondade tem o poder de quebrar laços de inimizade. Queridos, quando uma pessoa nos ofende, uma pessoa, digamos assim, do mundo, ela já está ali pronta, esperando, ela está com 4 pedras nas mãos, já esperando você ir para ela revidar. Mas quando você vai lá, querido, e você diz, me perdoe, irmã, aquela pessoa, querida, ela está sendo amada, ela está sendo abraçada pelo Senhor e ela nem entende o que aconteceu, mas algo foi depositado no coração dela. E ela fica sem entender nada. Mas, rapaz, eu esperava que aquela pessoa, né, viesse e falasse um monte de coisa para mim. Ela me pediu perdão, ela me abraçou, sabe? E ali, querido, o amor de Deus começa a entrar na vida daquela pessoa. E eu acredito que a vida dela nunca mais será a mesma. A palavra nunca nos manda, querido, pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Porque, querido, o amor, ele pode até ter a aparência de fraco, mas ele é forte. Aleluia, aleluia. A força mais poderosa, querida, é o amor. Ele pode até parecer fraco. Jesus, ele parecia fraco, né? Quando ele estava naquela cruz, todo ensanguentado, despido, queridos.
ali para morrer. O diabo olhava e dizia: triunfei, venci. Mas ele não sabia que ali naquele momento ele estava sendo destronizado, ele estava sendo aniquilado e Jesus tinha vencido. Por quê, querido? Porque o amor, queridos, cobre multidões de pecado. O amor, ele nos alcançou. E é através do amor que nós vamos alcançar muitas pessoas, muitas vidas, querido. Então, queridos, guarda o teu coração e faz o que a palavra nos manda. Amém? Eu queria abrir lá em Lucas 6:37. Aleluia. Lá em Lucas 6:37 diz: não julgueis e não serás julgado. Não condeneis e não serás condenado. Perdoai e serás perdoados. Lá em eu queria que você colocasse Mateus 5, a partir do 23. Diz assim, ó, se, pois, ao trazer a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixe perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-se com teu irmão, e então volta fazer a tua oferta. Aleluia. Então você percebe aqui, queridos, que nós não temos como estar bem com Deus se nós estamos, ofendidos com alguém. Ele não está nem dizendo se você tem alguma coisa contra o seu irmão. Ele está dizendo se alguém tem alguma coisa contra você. Não é esperar que aquela pessoa venha até você, mas vai até ela, né? Tome a atitude e peça perdão. Primeiro você, pede perdão, você fica bem, e aí você vem e você oferta. Então, queridos, o perdão, querido, é algo muito importante na nossa vida. E, querido, cairmos na armadilha, nós só vamos nos distanciar de Deus, nós só vamos nos tornar lentos naquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, vale a pena, querido, andar em uma vida de perdão. Aleluia! Lá em Lucas 23... 33. Lucas 23, 33. Diz assim, ó, quando chegaram a um lugar chamado Carvalho, ali o crucificaram bem com os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E lá em Lucas, vamos voltar lá em Lucas 17, diz aqui, disse Jesus a seus discípulos, é inevitável que venha escândalo, mas ai do homem pelo qual eles venham. Aí no 3 ele diz, acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreendam. Se arrepender, perdoe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoe. Queridos, o nosso dever, querido, é perdoar. Não importa, porque a gente já diz, eu já dei uma chance a fulano, eu já dei 2 chances, eu já dei 3 chances, eu já estou cansado. Jesus diz, não, no dia, se aquela mesma pessoa pecar contra ti 7 vezes, e ele se arrepender e vir pedir perdão, querido, você tem que perdoar. E tem outro versículo mais na frente, acho que é em Mateus, não sei se é 18, 21, que Pedro ele pergunta a Jesus quantas vezes nós devemos perdoar. Aí ele mesmo responde, 7 vezes. Aí Jesus diz, não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aleluia, aleluia. Ei, querido, é algo incontável. É quantas vezes for necessário. E, querido, se nós não tivermos alinhado na palavra, se nós não tiver, querido, consciência de quem nós somos em Deus e o que Jesus fez pelas nossas vidas, nós não vamos praticar a palavra.
Mas, querido, quando nós estamos familiarizados com ela, nós entendemos que nós somos perdoados, querido, de uma dívida impagável, querido, impagável. Né? Nós vamos olhar para as pessoas com misericórdia, assim como o Senhor teve pelas nossas vidas. E nós vamos liberar perdão, querido, para as pessoas. E quando a gente diz assim, perdoar, não é você estar na casa do irmão, não é você estar almoçando, jantando com ele, não, queridos. Você perdoou, ele não está no seu coração, é ele na sua casa e você na sua. Mas se ele precisar, né, de uma ajuda, você vai socorrer, porque você ama aquela pessoa. Perdoar também, querido, não é esquecer. Ah, irmã, eu perdoei, mas de vez em quando eu ainda lembro. Ah, irmã, eu perdoei, mas quando eu lembro, olha, me dá um negócio por dentro. Olha, não, querido, você não perdoou. Porque perdão é como uma cicatriz. Você vê, né, você está olhando ela ali, né, mas ela não sangra, ela não está sangrando, ela não está doendo. Você lembra, você vê, mas ela não dói, ela não lhe machuca. Da mesma forma é o perdão. Porque existem coisas que são difíceis na nossa vida que nós precisamos trabalhar com a palavra. Não é, né, eu sei que eu tenho que perdoar e perdoou. Não, querido, mas você tem coisas que são muito fortes na nossa vida que só a palavra, querido. Nós precisamos mergulhar na palavra, nós precisamos ler os versículos de amor, nós precisamos ler o quanto nós somos amados, querido, o quanto Deus fez pelas nossas vidas, né? E que aquilo que está dentro de nós, se nós não liberarmos, aquilo vai trazer dano para a nossa vida, né? Aquilo vai nos deixar vagarosos, né? Nós não vamos ter, querido, a mesma intrepidez de estar diante de Deus quando nós estamos ofendidos, porque nós sabemos que não é vontade do Senhor, que ninguém esteja preso dentro de nós, mas nós precisamos liberar. Porque, querido, quando você está com uma pessoa presa dentro de você, quando você vai dormir, ela está com você está almoçando, ela está com você, né? Em todos os lugares você está carregando aquela pessoa, então você não está trazendo só dano para ela, mas você também está trazendo dano para a sua vida. E não é isso que o Senhor quer para nós, querido. Nós não fomos feitos para carregar amargura, carregar rancor dentro do nosso coração, porque o que nós temos, querido, em nós, ele é muito precioso. O Espírito Santo, o amor de Deus, queridos. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, nós só temos uma dívida com o Senhor, e essa dívida é perdoar. Aleluia. Como nós já vimos aqui, né, a parábola daquele rei que tinha um homem, né, que devia um valor exorbitante, um valor que ele não conseguia pagar, e ele chegou diante do rei, que esse rei tipificava Deus, né? E ele disse: Senhor, eu não tenho como pagar. Ele precisava vender a mulher, os filhos, tudo que ele tinha, e mesmo assim ele ainda não pagava a sua dívida. E ele foi ter com aquele rei, né? E ele pediu misericórdia, e o rei disse: tá bom, eu perdoo a sua dívida, mas Senhor, perdoa, está perdoado, vai. E esse era nós. Nós tínhamos uma dívida impagável. Aleluia, aleluia, mas nós reconhecemos o sacrifício de Jesus pelas nossas vidas. E nós dissemos: Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós não podíamos pagar o preço, querido, nós estávamos condenados ao inferno, mas Jesus pagou no nosso lugar. E depois aquele homem que foi perdoado de uma dívida enorme, né? Chega um conservo, uma pessoa que trabalhava com ele, que devia um valor, né, insignificante, né? Denários, uma moeda bem pequenininha, né? E quando ele viu aquele homem, ele disse: paga o que me deve. Ele disse: Senhor, eu não tenho como te pagar. Seja misericordioso comigo. E diz que ele agarrou aquele homem pelo pescoço e diz: você vai me pagar toda a sua dívida. E jogou ele na prisão. E as pessoas ficaram olhando para aquele homem e disse: rapaz, aquele homem que foi perdoado daquela dívida impagável, olha o que é que ele está fazendo com o outro, que ele devia também perdoar. E quando o rei soube, querido, né, ele mandou chamar aquele homem e disse: servo mau, eu te perdoei de toda aquela dívida, porque você não fez o mesmo com ele? Pois agora você vai me pagar toda aquela dívida. Disse, né, que ele entregou aos verdugos, ao torturador. Por quê? O que é que aquele homem tinha que fazer, querido? Liberar perdão, liberar aquela pessoa, perdoar aquela dívida.
Ei, querido, essa pessoa, querido, somos nós somos perdoados. Então, querido, o que nós precisamos fazer? Liberar perdão. Não fica com ninguém, querido, preso dentro de você. Aleluia. Lá em Marcos 11, a partir do 25. Marcos 11, a partir do 25, diz assim: E quando estiverdes orando, se tende alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. O 26. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará das vossas ofensas. Aleluia. Então, querido, quando nós estivermos orando e tiver, né, uma raizinha de amargura dentro do seu coração, seja com o seu cônjuge, seja com a sogra, seja com o irmão, seja com o pastor, Jesus está dizendo: ei, perdoa. Examina o teu coração e perdoa. Para quê? Para que o vosso Pai também vos perdoe. Ei, querido, quando nós estamos, né, andando em amor, andando em perdão, queridos, na nossa casa, queridos, nós não somos também essa cocada de sal, não, viu? Às vezes, né, a gente dá uma deslizada e nós precisamos reconhecer, né, e precisamos pedir perdão. Quantas vezes lá em casa, né, Samuel apronta, né? E às vezes a pessoa, a carne quer, né? E a gente percebe na hora, querido. Nós que somos crentes maduros, cheios do Espírito Santo, que temos uma consciência ativa. Quando nós fazemos algo de errado, querido, é assim, ó, é imediato. A gente diz: eita, pisei na bola. E o que a gente vai fazer? Ficar por isso mesmo? Não, querido. Nós precisamos ser humildes, né, para chegar e dizer: olha, tu fez errado, mas eu também errei, porque eu fiz assim, assim, assim. Você me perdoa? Aí a pessoa diz: perdoe, amém. Você pede perdão a ele e pede perdão a Deus. E você também se perdoa e fica tudo bem, queridos. Aleluia. Esse deve ser o nosso comportamento, querido, na nossa casa, com os nossos irmãos, no nosso trabalho, onde quer, né, que nós estejamos. Se alguém fizer alguma coisa contra nós devemos perdoar. E se nós fizermos contra alguém, nós também precisamos pedir perdão. Nós precisamos ser rápidos, queridos. Não devemos guardar amargura dentro de nós, não devemos guardar ofensa, porque, querido, o nosso relacionamento com o Senhor, ele é muito precioso. Querido, nós precisamos, queridos, né? Quando nós estamos demonstrando perdão, nós estamos demonstrando a que reino nós pertencemos. Nós estamos demonstrando o amor de Deus, nós estamos demonstrando a nossa realeza. Nós estamos demonstrando, querido, que não é mais importante o orgulho que nós temos no nosso coração, mas o mais importante é o nosso relacionamento com Deus. Então, nós devemos, querido, preservar o nosso relacionamento com Deus, né, a qualquer custo. E fazendo o quê? Evitando a armadilha da ofensa. Não caindo, querido, na armadilha do diabo. Porque ela vai vir, mas você vai reconhecer. Isso não vem de Deus. Então, eu não aceito, eu não vou abrir a porta do meu coração, não vou abrir a porta da minha casa. E essa ofensa, ela vai embora, ela não vai criar raiz dentro de você. Aleluia. Como nós já vimos aqui também, né, a história de Davi, né, e de Saul. Saul, querido, foi o primeiro rei de Israel. Né? O povo queria um rei, e Deus, né, escolheu Saul. Saul ia tudo bem com ele, querido. Ele era um homem temente a Deus, né? Ele era um rei bom, mas, queridos, por causa do ciúme, né, que ele teve de Davi, a vida daquele homem foi de ladeira abaixo. Foi uma destruição, querido. Tudo porque ele abriu a porta do seu coração para o ciúme. Em vez de Saul estar focado nas coisas de Deus, né, tá fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer, ele mordeu a isca, ele caiu na armadilha, queridos. E porque, né, Davi venceu o gigante, né, nós sabemos de toda a história. Né, quando Davi ia para as guerras, ele era muito bom naquilo que ele fazia. Né, e quando eles ganharam aquela guerra, né, o pessoal nas ruas cantando, se alegrando, e as mulheres começaram a cantar. Saul venceu milhares, Davi dezenas de milhares. Aí Saul, epa, oxe, Davi venceu dezenas?
Davi ficou em primeiro lugar e eu fiquei em segundo, e aquilo começou a gerar ciúme no seu coração. Ele começou, querido, a nutrir, né, um ciúme, uma amargura, e ele foi descendo de ladeira abaixo. Tudo por quê? Porque ele abriu, né, o seu coração para a armadilha entrar, querido. E nós vemos a vida desse homem, queridos, né, ser destruída. Ele ficou atormentado, queridos. Ele tinha raiva de Davi, ele tinha inveja de Davi, ele queria matar Davi a todo custo. Ele não podia saber que Davi estava em Petrolina, que ele juntava, né, os seus soldados e eles oram. Não podia saber que Davi estava numa caverna e Davi teve que viver fugindo desse homem, né, por muitos e muitos e muitos anos. Tudo por quê, querido? Porque ele nutriu um sentimento, o ciúme. E o ciúme gerou inveja, a inveja gerou amargura, e aquilo foi gerando, querido, algo grandioso no seu coração, a ponto daquele homem, querido, ter a sua vida destruída. A ponto daquele homem morrer na meia-idade, né, e atravessado pela sua própria espada. Tudo isso, querido, porque, querido, ele não reconheceu, né, que ele tinha mordido uma isca, que ele tinha caído na isca de Satanás. E Davi, querido, Davi poderia se ofender? Podia, porque ele era inocente, ele não tinha feito nada demais, ele estava lutando junto ao lado do rei, né, as lutas do rei. Ele não queria glória, né? Mas aquele rei, ele ficou com ciúme e ele perseguia Davi, que ele queria matar Davi. Duas vezes ele jogou uma lança para deixar cravar Davi na parede. E aquele homem, ele era um homem de guerra. Ele já tinha deixado muitos homens daquele jeito, querido, mas o livramento de Deus sobre a vida de Davi. Porque ele tinha raiva, ele queria verdadeiramente matar Davi. Mas Deus, né, dando o livramento. E Davi, ele poderia ficar ofendido? Poderia. E com razão, sim, porque aquele homem, ele foi perseguido. Ele foi perseguido por muitos anos por não fazer nada de ruim. E ele teve a oportunidade, querido, de cair na isca de Satanás, de cair na armadilha da ofensa. Né? Ele teve a oportunidade de matar Saul dentro de uma caverna. Né? E ele estava lá e os soldados, ó, não podia falar, né, que Saul estava dormindo, ó. E Davi apenas cortou um pedacinho do manto, né, da roupa de Saul e saiu. Quando ele estava lá fora, ele gritou, né, mostrou o pedaço do manto, ainda chama Saul de pai. Né, ele disse: eu poderia muito bem ter tirado a tua vida, mas eu poupei. Por quê? Porque eu não ia pecar contra o meu Deus e nem eu ia tocar no ungido do Senhor. Davi, querido, ele reconhecia os livramentos de Deus sobre a sua vida. Ele reconhecia a proteção de Deus. Aleluia. E ele, querido, decidiu não cair na armadilha da ofensa. Porque ele poderia ter caído, mas ele guardou o seu coração. Por quê? Por causa do amor ao Senhor, do temor ao Senhor. E ele não odiava Saul, querido, ele amava a vida de Saul. Quando Saul morreu, querido, ele botou luto, ele passou vários dias, querido, em luto. Por quê? Porque ele amava verdadeiramente a vida daquele homem. Então, ele decidiu não cair na armadilha da ofensa. Aleluia. Nós também, queridos, precisamos decidir não cair na armadilha da ofensa. Aleluia. Aleluia. Por mais que ela se apresente a nós, queridos, nós não devemos cair nessa armadilha, porque ela é algo, querida, ela é algo mortal. Ela é algo que vem para destruir as nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, queridos, quando alguém, né, fizer alguma coisa contra nós, precisamos perdoar. Precisamos andar em linha com a palavra. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você abra lá em Mateus 18. Mateus 18, para a gente encerrar. Aleluia. Mateus 18, 21. Diz assim: então Pedro aproximou-se e perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecar contra mim, eu lhe perdoo?
Até 7 vezes, respondeu Jesus. Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, glória a Deus, queridos, por esse tema, né? Você pode até estar pensando, rapaz, 3 meses no mesmo assunto, mas será por quê, queridos? Será por quê que o Senhor tem tocado tanto nessa tecla? Porque, queridos, nós precisamos ouvir. Porque a igreja de Deus precisa praticar a palavra. Porque o povo de Deus precisa praticar o amor aqui dentro e lá fora. Aleluia. Porque é com o nosso comportamento, querido, que nós vamos ganhar vidas. Aleluia. Aleluia. Com o nosso comportamento na nossa casa, no nosso trabalho, né, com os nossos irmãos, que nós vamos alcançar vidas. Aleluia. Então, querido, nunca caia na armadilha da ofensa, mas evite. Evite, porque o diabo, ele é ardiloso, ele não é nosso amigo, ele é o nosso inimigo. Mas nós temos um amigo lindo e maravilhoso, que é a pessoa do Espírito Santo. E quando nós precisarmos, querido, quando tiver difícil de perdoar, nós temos a capacidade e a habilidade habitando dentro de nós. Aleluia, o amor de Deus, ele foi derramado no nosso coração. Ele não foi pingado, ele foi derramado. Então, assim, querido, como Deus nos perdoa, nós também temos a capacidade de perdoar. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.